Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Pão Nosso, e a mensagem chama-se Homens de Fé, e diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Palavras de Jesus, está em Mateus 7:24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o subido valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Aí está, meus irmãos, mais uma bela mensagem trazida pela pena do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emmanuel. É grandes verdades em poucas palavras. Às vezes a gente vê um grande pregador e acha que aquele é a expressão maior da fé, quando na realidade não é. As nossas ações determinam a nossa fé. Aquilo que cremos é nossa fé. Se cremos nas palavras de Jesus e vivemos e trabalhamos colocando o nosso serviço, o nosso trabalho, as nossas atividades dentro desses ensinamentos, então nós estamos praticando a fé nos ensinamentos de Jesus. Agora, se nós só falamos, só proclamamos, somos como um sino que ressoa, mas nada além disso. Então, meus irmãos, não é a questão de se falar, a questão é de se fazer. A questão é de olhar para dentro e sentir o eco das palavras, dos ensinamentos, repercutirem dentro de nós. E aí lá dentro, ao repercutir, nós estaremos tomando posse dos princípios que essas ideias trazem. E a partir daí, nós vamos aplicá-las no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, nas mais comezinhas atitudes que possamos ter ao longo de um dia.
Porque às vezes uma simples conversa, às vezes um bate-papo descontraído, demonstra o quão perto ou distante nós estamos dos ensinamentos do Mestre. O caminhar nos mostra que a cada passo temos oportunidades de escolhas e desafios. Quando nós prestamos atenção nesses pequenos detalhes, nós vemos o quão importante é ter a fé silenciosa, a fé que contribui para o nosso crescimento, a fé que nos dá suporte para vencermos as dores pequenas e as dores grandes, a fé que nos dá o auxílio indispensável na solução de grandes problemas. Assim, quando nós temos a fé, nós temos, vamos dizer assim, metade do problema resolvido, porque a outra metade é nossa. Nós temos que trabalhar. Não adianta eu ter fé, esperar que a fé faça tudo por mim, sem eu descruzar os braços. Então, problemas todos nós temos. E por que temos os problemas? Justamente para que nós tenhamos a sapiência de resolvê-los, nós tenhamos a capacidade de transformar as situações difíceis em situações fáceis, através de atitudes coerentes para buscarmos soluções práticas. Às vezes o problema não está lá fora, está dentro de nós, porque nós não queremos declinar do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa importância. E quando nós não declinamos disso tudo, nós nos afastamos do caminho, porque Jesus nos ensina de forma cabal que o orgulho e o egoísmo são os pais da nossa miséria. Nós, enquanto encarnados, nós devemos sim trabalhar no sentido da nossa melhoria, sobretudo combatendo o egoísmo, o orgulho e a vaidade, porque sem eles nós caminharíamos muito mais leves, muito mais felizes. Então, meus irmãos, é isso. Quando nós temos a condição de ter a palavra, que tenhamos também a fé. Se não temos a palavra, tenhamos a fé. Porque, como Jesus disse, e aqui foi ressaltado, nós devemos sim construir a nossa casa sobre bases sólidas. É ao que Jesus se refere com construir a casa sobre a rocha. As bases sólidas da nossa construção interior não se desmoronam nem com vento, nem com chuva, nem com tempestades, nem com tremor de terra. Porque ela é edificada sobre algo muito mais forte, muito mais poderoso. A fé em Deus, nosso Pai. A fé que nos leva ao conhecimento através dos ensinamentos de Jesus. Essa condução é que nos torna fortes. A fé nisso mostra que nós estamos seguindo esse caminho. E quando nós seguimos esse caminho, nós invariavelmente somos felizes, invariavelmente nós vamos suportar os problemas que hão de vir para cada um de nós, porque é inevitável. Agora, aqueles que aqui vieram e que têm a doce ilusão de viver um paraíso feliz, aí então realmente vai estar numa situação mais complicada. Porque aqui não é para felicidade, aqui é para aprendizado, é uma escola. E se nós não aprendermos, nós temos que voltar e voltar e voltar até aprender. Então, a escolha é nossa. Que possamos ser sábios na nossa escolha, escolher o caminho que nos leva à nossa plenitude espiritual. Era isso, meus irmãos.
Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça, para que possamos seguirmos sempre nesse caminho e fazermos as escolhas mais corretas, que nos levem ao caminho da felicidade, da paz, do equilíbrio e, consequentemente, da elevação espiritual. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleça e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.